Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mestre do Photoshop. Hoje temos um vídeo aqui para mostrar uma técnica que eu tenho aprendido aí, eu tenho explorado um pouco mais ela nas minhas últimas edições e tem dado um efeito muito legal. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui, principalmente nas últimas edições que eu fiz, tá? Então temos aqui o Avengers, que eu fiz com as fotos das pessoas que me seguem lá no Instagram, então se você não me segue ainda, segue lá, que é o @VictorPFreitas. Então temos aqui o pôster do Avengers, que eu utilizei esse efeito, estou falando desse efeito mais de luz, né, que acaba fazendo aqui nas fotos, e que eu utilizei bastante nesse pôster aqui. Temos também essa edição que eu fiz aqui, e que repercutiu muito, não estava esperando por isso, e foi muito legal. E também eu utilizei bastante nessa edição do Cyberpunk. Se você quiser ver, eu vou deixar um card aqui, tem um speed art de como eu faço essa edição, tanto também tem do Avengers, que eu mostro isso. Nessas três artes eu acabei utilizando a mesma técnica, então vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, no pôster do Avengers. A gente tem várias fotos aqui e eu utilizei essa mesma técnica para todas as fotos, tá? Então a gente tem esse exemplo aqui, eu vou tirar aqui o tratamento, então praticamente temos aqui a foto original, eu só fiz o recorte, então eu utilizei aqui uma máscara para fazer o recorte dele. E aí depois eu fui ajustando a curva para deixar um contraste e brilho, né, melhor para essa parte. Então eu utilizei esse daqui, utilizei até essa ferramenta aqui. Se eu clicar, eu consigo fazer um ajuste. Então, por exemplo, eu quero vir aqui no branco, pode ver que quando eu passo aqui o conta-gotas, aqui na área de curvas, ele já mostra o ponto que eu estou utilizando, ó. Então aqui acabou sendo bem próximo desse ponto aqui. Eu não faço às vezes pontos muito próximos um do outro. Então, nesse ponto aqui, ó, eu consigo ir mexendo, ó. Posso deixar mais opaco, posso deixar um pouco mais com brilho, enfim, dá para fazer um ajuste aqui para controlar melhor a claridade aí, né, o contraste, o brilho da sua foto. Em seguida, eu fiz aqui um clareamento, um Dodge, que eu já mostrei aqui num outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui um card aqui em cima para você assistir. Então aqui o que eu tenho mostrado para vocês aqui nos vídeos do canal é um acúmulo de técnicas que eu vou utilizando no dia a dia e que acaba saindo um pôster desse jeito ou alguma outra criação. Então acabei colocando aqui o clareamento, pode ver que já muda bastante a imagem. E depois temos aqui o Burn, que é o escurecimento. Então eu queria dar um pouco mais de destaque para algumas áreas aqui de contraste. Então ó, tem aqui o Dodge, o clareamento, e tem aqui já o Burn, tá? Que o escurecimento ele me ajudou no contraste maior. Eu precisava também ajustar um pouco das cores, então eu fiz um Color Balance aqui, deixei ele um pouco mais para esse tom mais roxo, um pouco mais pink, né? Por conta do contexto inteiro da arte. E depois eu fui colocando aqui, ó, eu utilizei aqui um Soft Light. Então essa é a parte mais importante. Eu utilizo aqui normalmente o Brush, então eu venho aqui, você pode apertar até a tecla B, tá? Eu vou aqui no pincel, eu escolho mais ou menos uma cor branca ou a cor referente à luz do que eu quero. Eu posso até usar o conta-gotas. Se eu apertar aqui o Alt, ele já pega a cor que eu quero, tá? Então se eu segurar aqui o Alt, ó, pode ver que eu posso ir consultando a cor que eu quiser. Caso seja uma pele e esteja já um pouco mais de claridade em algum ponto do rosto da pessoa, você pode utilizar aqui para permanecer na mesma cor. Mas eu acabo utilizando o branco porque ele dá um pouco mais de destaque. E aqui, com o brush, eu posso escolher aqui um dos pincéis. Normalmente eu utilizo o pincel básico mesmo, que já vem no Photoshop, então tem esse Soft Round ou Hard. Eu posso depois configurar ele, clicando com o botão direito, eu posso colocar o Hardness para ele ser bem duro, tá? Ou posso ajustar o tamanho. Normalmente eu utilizo uns tamanhos bem pequenos de brush, aqui já está bem grande. Lembrando que eu estou fazendo isso em cima de uma máscara, tá? Então eu apliquei aqui, criei uma pasta chamada tratamento e tudo que eu colocar dentro dessa pasta vai estar dentro dessa máscara. Essa máscara também se refere ao que eu fiz do personagem antes, da foto anterior do meu sujeito, que eu queria fazer a alteração. Então, quando eu tenho isso aqui, por exemplo, criei uma nova camada aqui e coloquei em Soft Light, pode ver que se eu colocar aqui normal, ó, olha as áreas de branco que eu cheguei a pintar. Não precisa ser uma coisa tão certinha, você pode, se você tiver às vezes uma caneta, pode até fazer com o mouse, mas se você tiver uma caneta você consegue fazer um desenho. Então é isso que eu tenho procurado aprender cada vez mais, saber desenhar as luzes. Então vai ter que ter um estudo muito grande de luzes para você entender onde que a luz pode estar batendo, ou você pode apenas dar mais destaque para as luzes que já contém na foto.
Então, aqui eu deixei como Soft Light, tem outro aqui que eu coloquei como Overlay, tá? Aqui você pode ir brincando com as camadas, mas, por exemplo, coloquei esse como Soft Light. Eu venho aqui no Brush, eu venho bem perto da foto, eu posso escolher aqui um tamanho, normalmente eu utilizo às vezes 4 ou 5, que ele fica um tamanho ideal. Pode ser até menor ainda, para pegar alguns detalhes aqui. Como eu tô com uma máscara, pode ver que se eu clicar aqui, ó, e arrastar para cima, ele não pinta, ele vai pintar só o que tiver na máscara. Então isso já me ajuda bastante. E aqui eu posso fazer, eu posso diminuir no brush, então eu estou utilizando aqui as chaves, aqui no teclado, para aumentar e diminuir o brush um pouquinho mais rápido. Que eu posso fazer também para ajustar o tamanho do brush, eu clico com o botão direito e vou escolhendo aqui no tamanho, no size, tá? Eu posso escolher aqui. Então, ó, estou usando aqui o 2 e o 3, eu posso ir fazendo aqui o desenho dos cabelos dele aqui e deixando com mais destaque. Então eu vou pintando aqui no Soft Light. Outra coisa que eu posso utilizar no brush aqui é a opacidade e também o flow. E isso não vai deixar tão rígido na hora que eu for fazer a pintura aqui e passar por ele, tá? Então esse aqui ele vai ser um pouquinho menos. Se eu colocar aqui uma opacidade, por exemplo, de 50, pode ver que já fica um pouco mais leve. Então eu tenho a possibilidade de passar várias vezes para chegar no tom que eu quero ali, no branco, para dar aquela sensação de volume da luz. E também, se caso eu passar muito, vou pintar aqui com muito branco, que foi um pouco do que eu fiz aqui, ó, pode ver que tem umas áreas que são muito brancas, outras são menos. Eu fui utilizando aqui essas camadas de opacidade, mas depois eu posso diminuir aqui na opacidade, no preenchimento, então eu tenho mais opções para controlar isso. São sliders para você aí ajustar como que você quer na sua foto, tá? Um outro aqui que eu acabei colocando um overlay e que eu tenho utilizado muito para os olhos, né? Então eu faço uma camada a mais, além daquele soft. Eu crio uma outra aqui, então tem um overlay, ele deixa mais branco ainda. Então tem um overlay que ele fica um pouco mais de destaque do branco, e depois o soft light que deixa um pouquinho mais ameno. E eu faço algumas pinturas no olho também. Eu aproveito no olhar que tem um pouco do brilho do olhar. Então eu pinto praticamente só as áreas, né, que tem essa parte do brilho. Aqui eu coloquei para selecionar os pixels, mas pode ver que ele acabou pegando tudo. Mas quando eu venho aqui para pintar nesse overlay e de branco, eu acabo pegando só essa área aqui, ó. Para mim já é o suficiente, porque às vezes se eu faço a pintura toda do olho, não fica tão legal. Essa mesma técnica eu utilizei para todas as outras fotos. Olha, por exemplo, essa foto aqui, número 10. Tá? Então temos aqui, dela aqui, ó, sem o tratamento e com o tratamento. Pode ver que deu uma diferença gigantesca, tá? O que temos nesse tratamento aqui? A gente tem aqui para dar um pouco menos de saturação, porque estava bem saturada a foto. Ó, temos aqui mais uma camada de brilho, ó, do overlay. Olha só como que fica. Fica bem legal, né? O antes e depois, olha só. Então, o que eu quis pensar aqui? Tem muita luz para essa arte aqui, tem muita luz vindo aqui da esquerda e às vezes um pouco da direita também, mas sempre de cima, né, para estar um pouco naquela pegada de super-herói. E temos aqui também, ó, deixa eu voltar aqui para pertinho aqui dela para a gente ver os detalhes. Tem outras camadas, então essa aqui é do overlay e essa daqui, ó, mais um overlay, ó. Então olha do olho que eu comentei com vocês, como que fica interessante. Fora isso, tem toda a parte aqui de Dodge and Burn. Pode ver que já dá uma diferença bem legal na foto quando você aplica ali um sombreamento, né? Dá para fazer várias coisas. E a mesma técnica eu acabei utilizando em outras fotos também. Aqui está uma bagunça de camadas, mas se eu for desativando aqui, ó, todas, eu vou conseguir mostrar para vocês aqui como que ficou o resultado. Olha só. Eu vou tirar aqui mais uma. Olha só essa camada de luz aqui que eu utilizei apenas para os dedos, ó. Então, tá aqui, ó, fiz alguns ajustes, ó, foi para deixar um pouco mais. Eu utilizei o overlay e com o preenchimento de 52%. Então, isso aqui são algumas coisas que eu acabo fazendo nas minhas artes. Tem aqui, ó, da sombra e reflexo, olha aqui do pescoço, né? Então, temos aqui um pouquinho, pode ver que não é uma coisa tão rígida, mas olha aqui na boca, aqui, ó, na barba que eu tentei fazer, ó. Pegando aqui o rosto também, imaginando que viria uma luz bem forte daqui, pode ver que não está preenchendo todo ali o meu rosto, eu coloquei só alguns pontos, tá? E fui fazendo isso várias vezes. Esse aqui é uma outra luz que eu queria deixar um pouco mais de destaque, e olha essa daqui, ó. Essa aqui eu quis pegar um pouco mais, contornar um pouco, dar um pouco mais de desenho para o meu nariz.
aqui para o meu rosto. Então pode ver que ó, até do dedo pegou. Ó. Então a diferença fica muito legal quando você vê toda essa transformação diretamente na foto. Olha aqui no celular, ó. Mesma coisa. Olha quantos efeitos tem aqui de luz, ó. E aqui eu fui pintando. Então nesse caso aqui eu utilizei até o normal e eu peguei uma cor mais próxima da luz aqui, da luz um pouco mais forte aqui, eu acabei pegando esse rosa para deixar já na coloração aqui que eu queria. Então aqui eu já deixei já no normal, provavelmente eu já utilizei o pincel aqui por opacidades menores e fui pintando. Então, o legal aqui é que você aprenda a desenhar em cima da sua foto. Do Cyberpunk é um outro exemplo também. Pode ver que eu fiz aqui um desenho aqui, ó, da luz, pegando aqui na minha blusa, tá? Aproveitei também o Dodge and Burn aqui em vários lugares e principalmente nessas regiões aqui, ó. Pode ver que eu fui contornando. O do cabelo, a mesma coisa. Fui passando aqui, alguns fiozinhos eu acabei soltando ali para que como tivesse a luz pego em alguns fios do cabelo, a mesma coisa que vale para o rosto, desenhei aqui um pouco do nariz, então isso ajuda muito na hora que você for fazer uma composição e quer dar um pouco mais de volume para ela, ou realmente precisa que seja uma composição cheia de luz aí, enfim, tem muita coisa que você pode fazer simplesmente desenhando a luz, então essa é um pouco da técnica que eu tenho aprendido ultimamente, que eu tenho feito mais vezes, para compreender melhor onde que pode ter um pouco mais de luz e tal, mas é desenhando. Você precisa criar uma nova camada, pegar o brush, cor branca, soft light ou overlay e sair pintando algumas áreas que você acha que faz sentido ali, que tem a luz. Então é legal você ver bastante material de como se comporta a luz. Às vezes você tirar uma foto, então por exemplo aqui tá vendo muita luz aqui e aqui tem menos, então você consegue entender um pouquinho melhor de onde que a luz pode bater, onde que ela pode dar um pouquinho mais de destaque. E se tivesse aqui uma contraluz, como que ficaria nessa região aqui do meu cabelo, né? Então são várias coisas que você pode aprender, você pode criar luzes artificiais nas fotos, na edição, fica muito legal, espero que você tenha gostado aí dessa técnica que eu tenho utilizado, então é mais uma coisa que você pode adicionar no seu fluxo de trabalho na hora que você estiver fazendo uma edição. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de dar sua curtida, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também compartilhar com seus amigos, tá bom? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau!